As cidades de refúgio. Capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus destruir as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e tu as herdares e habitares em suas cidades, em suas casas, separarás 3 cidades no meio da terra que o Senhor teu Deus dá a ti para que a possuas. Preparás para ti os caminhos e dividirás em 3 partes a terra que o Senhor teu Deus dar-te-á herança, e será para que todo homicida fuja para ali. E este é o caso do homicida, que poderá salvar sua vida fugindo para ali, aquele que ferirá seu próximo sem intenção e sem haver tido inimizade com ele anteriormente, como aquele que vai com seu próximo ao bosque para cortar lenha e ao golpear com um machado para cortar a árvore, o ferro solte do cabo e fira seu próximo e este morra, aquele fugirá para uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue enfurecido não persiga o homicida, nem o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a sua vida, não devendo ser condenado à morte, pois não tinha inimizade com seu próximo anteriormente. Portanto, eu te ordeno: separar as 3 cidades, e se o Senhor teu Deus dilatar teu território, como o jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, desde que guarde todos estes mandamentos que eu te ordeno hoje, para cumpri-los, que ames ao Senhor teu Deus e andes em seus caminhos todos os dias, então acrescentarás 3 cidades além destas 3, para que não seja derramado sangue inocente no meio da terra que o Senhor teu Deus dá a ti por herança, e não sejas culpado de derramamento de sangue. Mas se algum homem aborrece seu próximo e o espreita, e se levanta contra ele e o fere com um golpe mortal e ele morre, se foge para alguma destas cidades, então os anciões de sua cidade enviarão homens para tirá-lo dali e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. Não terás piedade dele e tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem na herança que possuas na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não reduzirás os limites da propriedade de teu próximo, que fixarão os antigos. Lei sobre o testemunho. Não se levará em conta uma só testemunha contra a lei em qualquer delito ou em qualquer pecado em relação a qualquer ofensa cometida. Somente pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas será estabelecida a acusação. Quando uma testemunha falsa se levantar contra alguém para testificar contra ele, então os 2 litigantes se apresentarão diante do Senhor e diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes indagarão bem, e se aquela testemunha for falsa e tiver acusado falsamente seu irmão, então fareis com ela como ela pensou fazer a seu irmão, e tirarás o mal do meio de ti. E os que ficarem ouvirão e temerão, e não voltarão a fazer mais uma maldade semelhante no meio de ti. Não terás piedade de tal testemunha falsa, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Lei sobre a guerra, capítulo 20. Quando sairdes para a guerra contra vossos inimigos, se virdes cavalos, carros e um povo mais numeroso que vós, não tenhais temor deles, porque está convosco o Senhor vosso Deus, o qual vos tirou da terra do Egito.
E quando vos aproximardes para combater o sacerdote, se colocará de pé e falará ao povo, e lhe dirá: Ouvi Israel, juntai-vos hoje para batalhar contra vossos inimigos. Não desmaie vosso coração, não temais nem vos abaleis, tampouco vos desalenteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus vai convosco para pelejar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo: quem edificou casa nova e não a estreou, vá e torne-se para a sua casa. Não se permita morrer na batalha e o outro homem a, a estreie. Quem plantou vinha e não desfrutou dela, vá e torne-se para a sua casa. Não se permita morrer na batalha e outro desfrute dela. Quem desposou uma mulher e não a recebeu, vá e torne-se para a sua casa, não se permita morrer na batalha e outro homem a receba. Os oficiais voltarão a falar ao povo e dirão: quem é o homem medroso e pusilânime? Vá e torne-se para a sua casa e não derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. Quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então os capitões do exército tomarão a dianteira do povo. A conquistas das cidades. Quando te aproximares de uma cidade para combater contra ela, propor-lhe-ás a paz. E se responde paz e te abre a porta todo o povo que seja achado nela e será tributário e te servirá. Mas se não fizer paz contigo e fizer guerra contra ti, então a sitiarás. Depois que o Senhor teu Deus entregá-la em tua mão, ferirás todo varão que houver nela a fio de espada. Somente as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e comerás do despojo de teus inimigos, os quais o Senhor teu Deus entregou a ti. Assim farás em todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não sejam cidades destas nações, mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus dá a ti por herança. Nenhuma pessoa deixarás com vida, antes tu as destruirás completamente, o Eteu e o Amorreu, e o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu e o Jebuseu, como o Senhor teu Deus ordenou-te, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que eles fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares alguma cidade pelejando contra ela por muitos dias para tomá-la, não destruirás suas árvores, metendo nelas o machado, mas te alimentarás delas sem cortá-las, porque a árvore do tempo não é homem para que seja sitiada por ti. Mas a árvore que souberes que não é frutífera, essa tu poderás destruir e cortar para construir baluarte contra a cidade que te faz guerra até subjugá-la. Expiação de um assassinato cujo autor se desconhece. Capítulo 21. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir achasse alguém morto caído no campo e não se sabe quem o matou, então teus anciões e teus juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem ao redor do morto. Os anciões da cidade mais próxima ao lugar no qual foi achado o morto tomarão das vacas uma bezerra que não tenha trabalho, que não tenha levado o jugo, e os anciões daquela cidade trarão a bezerra e um vale sem cultivo e torrencial que não tenha sido lavrado nem semeado, e quebrarão o pescoço da bezerra ali no vale. Então viram os sacerdotes, filhos de Levi, porque a eles escolheu o Senhor teu Deus, para que sirvam e para bendizer o nome do Senhor,
e pela palavra deles, toda disputa e toda ofensa serão decididas. Todos os anciões da cidade mais próxima ao lugar no qual foi achado o morto lavarão as mãos sobre a bezerra cuja cerviz foi quebrada no vale, e pronunciarão estas palavras: nossas mãos não derramarão este sangue, nem nossos olhos o viram. Perdoa teu povo de Israel, o qual redimiste, ó Senhor, e não culpes de sangue inocente teu povo de Israel, e o sangue lhe será perdoado. Tu tirarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, quando fizerdes o que é reto diante dos olhos do Senhor. Diversas leis. Quando saíres para a guerra contra teus inimigos e o Senhor teu Deus entregá-los em tuas mãos e os levares cativos, e vires entre os cativos alguma mulher formosa e te apaixonares por ela e quiseres tomá-la por mulher, tu a levarás em tua casa e ela raspará a cabeça e cortará as unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro e ficará em tua casa, e chorará seu pai e sua mãe durante um mês inteiro, e depois poderás estar com ela, e tu serás seu marido e ela será tua mulher. E se depois não te agrada, tu a deixarás em liberdade, não a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, porque a humilhaste. Direito de primogenitura. Se um homem tem duas mulheres, uma é amada e a outra é aborrecida, e a amada e aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito é da aborrecida, no dia em que deixe por herança a seus filhos o que a tenha, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito, mas reconhecerá o filho da aborrecida como primogênito para lhe dar o dobro do que corresponda a cada um dos demais, porque ele é o princípio de seu vigor, e seu é o direito da primogenitura. Se alguém tem um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai nem à voz de sua mãe, e ainda que seja castigado, não os escuta, então seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão diante dos anciões de sua cidade e à porta do lugar em que viva, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, e não obedece à nossa voz. É glutão e beberrão. Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão, e ele morrerá. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém cometeu algum crime digno de morte e for morto, e o pendurares num madeiro, não deixarás que seu corpo passe a noite sobre o madeiro, mas o enterrarás no mesmo dia, porque é maldito de Deus aquele que for pendurado, e não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus dá a ti por herança.